Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 45, né, que nós começamos a estudar semana passada. E esse capítulo ele vai tratar da mente enferma. Então, é um estudo assim muito apropriado para nós, né? Tudo nesse livro é voltado para nos ajudar. Então, é, esses personagens, essas histórias que são colocadas para a gente, né? As histórias dessas vivências, elas são para que a gente se corrija, para nos ajudar, né? Para nós nos corrigirmos. Então, a gente consegue observando na leitura desse capítulo o quanto ele conversa com a gente, né? Nos nossos preconceitos, nas nossas formas de lidar com as coisas na vida. E a nossa irreflexão, a nossa dureza, a nossa falta de fé. No capítulo 44, o Aniceto falava da importância de nós desenvolvermos a nossa fé, a nossa religiosidade, a nossa fé em Deus, criar conexões diferentes, né? E esse capítulo trata muito disso, não é à toa, não é por acaso que ele se chama Mente Enferma. Então, semana passada, nós paramos aonde o Dr. Fidelis, né, que é esse personagem que se mostra com a mente enferma, ele está lá na casa da dona Isabel com um espírito assim de pesquisa, ele quer desmascará-la, desmascarar qualquer trabalhador da seara do Cristo, né? É, que se apresente como um médium, como um meio, um intermediário entre a espiritualidade, entre os desencarnados e os encarnados, porque como ele não recebe nada, ele não tem comprovação de nada, ele parte do princípio que é tudo um engodo, é tudo uma falácia, mistificação, que é a palavra que ele usa. E aí, o seu Bentes, que é um trabalhador da casa, está recebendo ele, está conversando com ele, né? O orientando. O senhor Bentes é um encarnado. O doutor Fidelis também é um encarnado. E aí, o seu Bentes vai trazendo para ele assim várias ponderações dentro de tudo que ele fala, né? Dentro das falas dele, que são muito agressivas e desrespeitosas, porque ele está dentro da casa da dona Isabel e tem ela como uma embusteira, né? Uma mentirosa. Então, assim, nós paramos aqui na semana passada que nós lemos, né? E não deu tempo de comentar, podemos voltar para fazer o comentário, que o diálogo deles está assim, né? Nos chamando a atenção dele para que a gente lembre que a missão do evangelho com o Cristo foi precedida por um esforço humano de muitos séculos, muitos trabalhadores antes do Cristo, muitos séculos antes do advento do Cristo na Terra, vieram para trazer a boa nova, para ir preparando o terreno para quando ele chegasse, né? E foi muito trabalho. E aí ele diz aqui que antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, antes, gente, porque começa a morrer cristão no circo do martírio após a partida do Cristo, né? Que aí a caça aos cristãos começa e se intensifica.
Mas antes disso, os testemunhos já eram muito grandes. Então, o trabalho do evangelho, o trabalho da boa nova que Jesus veio trazer para nós, ele teve um preparo de terreno muito amplo antes dele vir e continuou a ter esse terreno sendo revolvido, sendo trabalhado após a partida do Cristo. Então o Cristo chega, faz a sua semeadura de amor, né? Ele lança a rede da salvação através dos seus ensinamentos preciosos, que é o que nos norteia até os dias de hoje e continuará sendo assim, né? Porque são verdades imorredoras, são, são leis, né? Então, elas continuarão. E aí nós estamos. Foi esse o contexto da nossa conversa na semana passada. Se alguém, como nós paramos aqui, se alguém quiser voltar nesse momento, gente, né, trazer alguma coisa, ó, depois eu estava pensando, reli, pensei, gostaria de falar alguma coisa, fique à vontade, tá? A palavra está aberta. Se alguém desejar, pode ser agora. Não? Se quiser, levanta a mãozinha ou entra aí de uma vez, não tem problema, tá? Então, dando continuidade, continua assim. O cavalheiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida, né? Ele é arrogante, ele é um homem vaidoso, né? Lembram que ele falou que ele leu todos os livros, quer dizer, ele era uma pessoa muito culta, né? De muitos conhecimentos literários, né? Mas pouca profundidade espiritual, muito raso, né? Muito raso. Não é um julgamento, porque nós também somos, né? Então, mas aqui ele está todo assim ofendido com as observações que o senhor Bentes começa a fazer com ele. E ele vai ficar mais, porque continua, o seu Bentes continua, né? Contudo, o seu Bentes não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? É muito profundo o que o senhor Bentes vai falar com ele. E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, não só pelo fato de nos dispensarem, como indivíduos, uma estima santa. Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que venha a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalho bastante, trabalhado bastante para entender os divinos desígnios e a Terra, e as nossas milenares dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições. Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Essas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porque não podemos
porque porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso. Vou parar aqui, porque o seu Bentes falou muita coisa, né, gente? Então vamos por partes, para a gente poder entender o tamanho da advertência, do consolo, da explicação que esse senhor simples, um trabalhador simples, está oferecendo para esse homem tão cheio de si. Então vamos lá. Se todo serviço sério, voltei lá no início, da existência humana, é alguma coisa de sagrada aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? Aqui ele está dizendo assim: todos nós trabalhamos na Terra, todos os homens, todos os encarnados trabalham, todas as pessoas trabalham, todas as pessoas realizam muitas coisas. E todo o trabalho que é realizado na Terra por homens e mulheres é, é um trabalho muito valoroso e sagrado. Olha a palavra que ele usa: sagrado aos nossos olhos. O trabalho que vocês realizam, a partir do momento que eu tomo consciência do que cada um faz, ele é sagrado aos meus olhos, porque ele faz com que a máquina do mundo vá girando e a gente se beneficia. Todos os trabalhos, gente, beneficiam a todas as pessoas. O trabalho de um psicólogo beneficia a necessidade de alguém nessa área. O trabalho de um cozinheiro beneficia alguém que esteja necessitando de comer. O trabalho de um professor, seja ele professor do que for, auxilia e é necessário para aquele grupo de pessoas que estão aprendendo. Então, todo o trabalho é sagrado. Isso é incontestável. Agora, se todo o trabalho humano, se toda realização humana é sagrada aos nossos olhos, sagrada, valorosa aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? Ô, gente, o que dizer do que Deus cria, do trabalho de Deus? Jesus falava: o Pai trabalha até hoje, eu também. Jesus é co-criador do planeta Terra, co-criador em plano maior com o Pai. Nós também somos co-criadores em plano menor com o Pai. Mas nós observamos tudo que existe nesse planeta e fora dele, que as ciências, né, já permitem que a gente veja, né, as galáxias, as estrelas. Gente, todo o trabalho que a gente sabe que não é de idealização nem construção do homem, pertence a Deus. Então, o que dizer disso? Se o nosso trabalho é respeitado e é sagrado, porque é necessário, é valoroso, o que dizer do que Deus cria, do trabalho planetário? A gente não vê planeta batendo no outro, né, gente? A gente não vê. Então, assim, tem uma organização sideral, existe forças que fogem à nossa compreensão, à minha compreensão, que faz com que tudo aconteça de forma equilibrada e perfeita. O dia, a natureza sabe, né, o seu momento de descanso, de repouso e de despertamento. Tudo na natureza tem o seu ritmo. Isso não é trabalho, não é cronologia humana. Isso é divino. Então tá. Se todo trabalho humano é sagrado, o que dirá dos trabalhos planetários?
E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatasse, nos levasse à visão mais ampla de orbes superiores, impelindo-nos, empurrando-nos, impulsionando-nos para eles, precipitadamente. Precipitadamente por quê? Vamos voltar aqui. Nós temos condições, gente, de ir para lugares mais elevados, para organizações humanas mais elevadas? A gente, aqui na Terra, no Brasil, é comum a gente ouvir pessoas falando assim: olha, eu não aguento o Brasil, eu não aguento a desonestidade que reina nesse país. Eu preciso viver em outro lugar, eu preciso viver numa Dinamarca, numa Suécia, numa sociedade dessas aí que é muito diferente. Ô, gente, a gente não conseguiria viver nessa sociedade. Haja vista que a gente não faz parte dessas sociedades, né? Nós fazemos parte dessa, onde nós estamos inseridos. Que até bem pouco tempo, há pouco tempo, nós brasileiros começamos a entender que aquela frase todo brasileiro é esperto, que isso não é uma vantagem, isso é pejorativo, essa esperteza, né, de se dar bem. Há bem pouco tempo nós começamos a compreender sobre isso, porque não está falando de uma esperteza, de uma inteligência. Se falasse assim, todo brasileiro é inteligente, era outro nível de conversa. Esperto, que sabe se valer das oportunidades e tirar vantagem. Se valer da oportunidade para avançarmos juntos não é pejorativo. Para eu lucrar sobre qualquer um, é. Então, a gente não tem condição nem de morar numa sociedade próxima a nós, aonde o sistema de serviço público é diferente do que a gente conhece. Quiçá ir para um outro plano, em um outro mundo, com outras prerrogativas de vida, de sociedade, de valores, de moralidade, gente. Moralidade. A gente está caminhando, ó, nós estamos em mundos de provas e expiações, nós estamos caminhando para a regeneração. Tem gente que já está sofrendo, falando assim: ah, eu não enquadro em regeneração, não, tem coisa ali que não dá para mim, não. Então, vamos pensar. Se nós fôssemos levados, é o que seu Bentes está chamando a atenção dele, para orbes mais evoluídos, considerando, né, o bem-querer desses espíritos, e isso aconteceu não necessariamente em levar para um orbe, mas mostrar a extensão do que seria o universo. Isso aconteceu com o Chico, isso foi narrado. Chico pediu para Emmanuel, para Emmanuel mostrar Deus a ele. Eu vou tá, tudo bem, vamos indo. Aí saiu, levou o Chico em desdobramento e foi saindo, foram subindo, ultrapassou as camadas do planeta Terra e foi subindo, e foi subindo, e foi indo, e foi atravessando galáxias, e foi deixando Andrômeda para trás. Andrômeda está a 45 mil anos-luz do planeta Terra. Foi deixando, foi deixando, foi deixando, foi indo, foi indo. Aquele trem foi dando um desespero no pobrezinho do Chiquito, que em determinado momento, que ele já estava longe demais, ele falou: mano, pelo amor de Deus, dá vontade de tomar um café, leva de volta. Gente,
O que que o Emmanuel estava mostrando para o Chico? Ele não ia bater nas portas da casa de Deus, porque a casa de Deus é tudo que ele cria, ele está em todo lugar. Ele estava mostrando para o Chico Deus, a sua criação. E deu uma vontade no Chico voltar para trás, tomar um cafezinho, comer um queijinho. Imagina só. Eu já tive uma consideração dessa com um amigo nosso lá da casa. Eu falei: "Paulo, você imagina como que deve ser uma reunião desses espíritos, assim, Emmanuel, Paulo de Tarso, né, Francisco de Assis. A gente ia se a gente tivesse lá, como é que a gente ia estar no meio desse povo?" Ele não ia, Renata, a gente não ia. Começa por aí. E é isso, gente, porque são assuntos, a gente se reúne com as pessoas, a gente ri, a gente conta piada, algumas capciosas, algumas maldosas, a gente fala dos outros, falar dos outros, então é artigo comum. Esse público, esses espíritos, essas moradas outras, não tem isso, gente. Não tem isso. São espíritos que já romperam com essa postura. Então a gente não se enquadra, né. Aí ele continua, ó, eh, estaríamos preparados nós para uma mudança tão radical? É uma pergunta. Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Não temos nem ideia, mas para a gente deve ser triste, né, porque a gente não tem assunto, a gente não tem assunto lá, a gente não sabe amar, a gente não sabe pensar bem, gente. 24 horas. Esse público desses outros ambientes já são assim, já são assim, tá? Teremos trabalho bastante para entender, teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? Não. E a Terra? E as nossas milenárias dívidas com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? O planeta tem suportado a gente. É uma casa que a gente suja, que a gente manipula ao nosso bel prazer, que a gente faz tudo que não deveria fazer com a casa que nos abriga, porque ela não nos pertence, nós estamos aqui de passagem. Ou a gente vai para frente ou a gente vai para trás. Se a gente ficar, a gente vai ter que aprender a consertar muita coisa. De fato, nós iremos consertar, né? Porque a responsabilidade de quem bagunça é restaurar. Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que estão abaixo de nós? Como que eu posso desejar fazer parte de uma sociedade melhor, mais avançada, se eu ainda não aprendi o básico da sociedade no ambiente que eu vivo? E se eu não aprendi, é porque eu ainda não aprendi a drenar esse pântano. O que que é drenar um pântano, né? É fazer com que aquele ambiente aonde aquela água está parada, está turva, aonde aquele ecossistema que está ali, ó, melhore. A gente não sabe fazer isso ainda, né. Muito ao contrário, nós produzimos esse ambiente de águas paradas, que agora, com as mudanças, agora não, sempre, né, com as mudanças que vão vindo para o nosso progresso, essas águas vão sendo revolvidas, e à medida que vai sendo revolvida, vai subindo uma sujidade, né, um exemplo de piscina. Você mexe, vai subindo aquela sujidade.
para poder limpar, para poder sanear. Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua. O que que ele está falando? As argumentações que o senhor está fazendo, os questionamentos que o senhor está levantando, as dúvidas que o senhor está semeando, elas têm que levar em consideração todas essas coisas, porque as suas observações partem do princípio da visão de um homem com muitas limitações que não consegue enxergar o todo. E ele não está diminuindo esse senhor, o senhor Fidelis. Ele está falando uma coisa que é verdade. Então, aí ele continua assim: não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Não dá, não dá. Não dá para entender algo muito grande, muito profundo, complexo, olhando apenas uma pequena parte. É isso que ele está falando. Não dá. Não dá para você fechar o entendimento de algo que é tão profundo olhando uma pequena parte. Então, o que seria esse rio caudaloso, né? É algo enorme, é vasto, é cheio de força, de profundidade. Não é aquilo apenas que os seus olhos veem. E essas gotas que ele fala aqui, né? Essas gotas recolhidas nos dedaus da nossa limitação, né? É, é, essas gotas é o pouco que a gente toca, é o pouco que a gente toca. O pouco que a gente toca, nós não conseguimos perceber, compreender com a nossa capacidade limitada. O que a gente toca não é o todo. O que a gente vê, o que a gente observa, não é o todo. Nós estamos estudando aqui mensageiros, a gente sente que é muita coisa, e é muita profundidade, mas a gente ainda está muito longe de conseguir absorver isso tudo. Não é só ler, ah, eu entendi, não, a gente vai entender aquilo, aquele pouquinho, aquilo que os nossos dedos tocam, que a nossa consciência consegue captar, né? Mas é muito profundo. E aí ele fala, o senhor Fidelis, o doutor Fidelis, ele está falando com o pseudo-entendimento dele, com uma superficialidade muito grande diante de tudo que já foi criado, de tudo que existe e que ele nem sabe que existe. Porque nem o passo para desenvolvimento da fé, que ele vai fazer pouco agora, nem isso ele ainda construiu, e ele se sente muito, né? Por isso, uma mente adoecida, né? Alguma coisa, gente? Nós falamos muita coisa aqui, viu? Nós não, né? O seu Bentes falou muita coisa aqui. O que que vocês acham? O que que vocês gostariam de colocar para a gente aí? Eu também quero ouvir, gente, né? Então tá. É, mas o que que chamou? Eu preciso perguntar, tá? O que que chamou a atenção de vocês, nessa fala do senhor Bentes? Que ele falou muita coisa, né, gente? Eu fui parando aqui, eu fui ticando, sinto demais. Então,
ele demonstrou aqui com toda. Porque ele fez uma crítica, né? Os sorventes. Os sorventes não. O moço lá, que estava incrédulo, fez uma crítica. E Fidel, sorvente, doutor isso, Fidel, doutor Fidelis. E sorventes foi mostrando para ele que, de uma forma muito sutil e muito educada, para fazer qualquer crítica, qualquer menção, ele tem que ir muito além do conhecimento que ele tem, né? Ele tem que ir muito além, ele tem que voltar a olhar para o todo, para as pessoas, para uma história que veio sendo construída, para um planeta, para vamos dizer assim, ingenuidade das pessoas no comportamento moral delas, né? Que deixa muito a desejar. Então, assim, não é simplesmente chegar, observar e falar, é misticismo, é encenação. Ele tem que, para fazer qualquer crítica, ele teria que ter uma visão muito mais ampla do que ele acha que ele tem. Isso que me chamou a atenção. concordo, né, Elaine, concordo, porque é, a gente não consegue julgar, compreender totalmente as coisas usando apenas a, a- essa nossa visão limitada. A nossa visão é muito limitada, a gente não tem o panorama todo. A gente não tem, o nosso campo de visão ele é muito pequeno. Por isso que Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma passagem lá que ele fala, né, que a gente, diante das adversidades, a gente deve buscar é, observar as situações de um ponto mais alto. Quer dizer, larga o seu lugar de ponto de vista, né? Amplia a visão, para você ver que as coisas mudam. A localização ela se torna maior, né? As coisas que são muito pequenas, muito grandes do seu campo de visão, elas se tornam muito pequenas quando você é, é, amplia esse campo, né? Então, assim, Emmanuel é um professor, né? A gente deve buscar aprender com quem está em condições de ensinar. E é interessante porque essas duas personalidades, o Sr. Bentes, o trabalhador, é uma pessoa muito simples. E ele está em condições de ajudar o doutor Fidelis, que no alto do seu saber, não consegue enxergar o óbvio. Ele consegue saber dizer que ele sabe de muita coisa, né? Que, na verdade, esse mundo de coisas que ele sabe contribui muito para que ele enxergue pouco, né? Obrigada, querida. Mais alguém, gente? Leandra, Marias? Não? Vou continuar, tá? É, o pesquisador renitente acentuou a expressão irônica no rosto e revidou. Você fala como um homem de fé. Aí agora ele, né? Ele começa a fazer pouco da fé do seu Bentes, né? Ele está falando aqui, é como se ele dissesse na ironia dele: você se baseia na sua fé, que é tudo que você tem, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. A comparação que ele faz, né? Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farses mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros
examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno: está enganado. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Então, ele está falando aqui, olha, o trabalho a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, ela não está na mão ou sob a responsabilidade dos médiuns. A doutrina dos espíritos pertence aos espíritos. Os médiuns são medianeiros. Cada um vai entregar aquilo que pode, que dá conta, porque médium não é microfone, médium é tradutor. Mas existem tradutores, existem trabalhadores que são muito sinceros, que entregam o que entregam, né, de forma sincera, de forma honesta. Mas os honestos e os desonestos responderão por si. Se aquele que faz o que está na medida das suas forças o faz com verdade, com integridade, não importa se é 100%, ele pode entregar 10%, mas os 10% dele é 10% com cara de 100, ele atingiu o objetivo dele. Ele vai responder exatamente pelo que ele dá conta de fazer. E aqueles que deturpam, que enganam, que se apropriam de verdades que não lhe pertencem para angariar alguma coisa para si. Eles também responderão. Mas a gente não pode colocar toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Não podemos. Os espíritos são sérios e chamam os trabalhadores da última hora para fazer parte da seara. E cada um vai entregar aquilo que pode, dentro do que dá conta. Mas independente de ser pouco, de ser muito, se é verdadeiro, se não tem outros interesses, é, é, é com esse público que os espíritos vão trabalhar. Mas os médiuns não são a doutrina espírita. A doutrina espírita é os espíritos. Né? Aí ele continua assim: não poderíamos não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de oração. A doutrina, doutor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer um de nós. De qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Cada companheiro, cada um de nós deve pegar o que nos é oferecido, o que nos é ofertado
pelos espíritos e beber e renovar a si. A si. Ele está lá para fazer uma pesquisa, porque ele quer desmascarar, ele quer comprovar, e ele está perdendo a oportunidade de aprender e se melhorar, de encher o copo dele com algo que seja substancioso. Ele está perdendo uma oportunidade, né. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infabilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Aqui ele está falando, ele está chamando a atenção, né, para os metapsiquistas, que ele chamou a atenção lá atrás, né? Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, temos que reconhecer que a pretensa infabilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados, os médiuns, em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. O que que eles iam fazendo, né, os metapsiquistas? Iam recolhendo, convidando esses médiuns, esses trabalhadores, para participar de pesquisas onde os médiuns eram as cobaias. E eles ficavam sob a observação desses cientistas para que os cientistas apontassem os erros, as fraudes, né? As possíveis fraudes, o que eles entendiam como fraudes, e por aí vai, né? Atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam, eu achei isso aqui muito bacana, são os metapsiquistas são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Então, quer dizer, enxameiam, né? Eles se reúnem como um enxame, se juntam para pesquisar, para se debruçar em cima de questões e mais questões, né? No campo do trabalho, eles vão a campo, em grupos, em blocos de, eh, de cientistas, de trabalhadores a serviço da ciência que vão desmascarar as pseudo-mentiras, né? E aí o que que eles fazem? Eles inclinam-se para a terra, eles se desdobram sobre aquilo o que ele está dizendo é isso. Eles se juntam, se desdobram sobre o que eles vão estudar, o que eles vão observar, né? Eles contam os grãos de areia, os vermes invasores, pesquisam tudo, separam tudo, determinam o grau de calor e estudam a longitude, a dimensão das coisas, né? O espaço que cada um ocupa. Observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Então, quer dizer, eles se juntam para elaborar um grande estudo, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, eles desprezam a semente. Gente, não tem problema nenhum você se debruçar em pesquisas para estudar o campo aonde vai ser produzido tal ou qual coisa. Mas o que vigora, o que tem importância é a semente, né? E isso eles descartam. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver, vamos ver.
Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Então, o que que ele queria? Ele estava lá porque ele acha que a espiritualidade tem que provar para ele que a espiritualidade existe. E como ele gostaria de receber uma carta, né, uma comunicação de dos entes dele, né, que partiram para o plano superior, eh, se isso não acontecesse, seria mentira. Então ele quer que a espiritualidade comprove para ele que ela existe. Então quer dizer, como que ele se coloca? Como uma pessoa arrogante que acha que tem que ser atendido no tempo que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer, porque se isso não acontecer, isso é mentira. Ah, mas isso é só o senhor Fidelis? Não, gente. Tem gente demais, assim, nas casas espíritas. Demais. Ah, eu não sei. Será que a espiritualidade está aqui? Gente, você está numa casa espírita, né? Que você tem que saber o que que você vai buscar numa casa espírita, qual que é a sua intenção numa casa espírita, no que você crê, no que você está buscando. Então ele quer comprovações, né. Aí Aniceto estava observando essa conversa, né, esse diálogo, vem e fala com os companheiros: "Repararam como este homem traz a mente enfermiça?" Isso aqui é muito importante, pessoal, porque às vezes na casa espírita chega pessoas querendo participar de uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica, ela não é uma reunião para eleitos, né, cercada de mistérios. Não, nada disso. Mas por que não é aconselhável colocar qualquer pessoa que eu estou dizendo não é de qualquer, é de falta de entendimentos, falta de conhecimentos, de abertura para dentro de uma reunião mediúnica. Porque se a pessoa está indo, ela não conhece, ela, não crê, os espíritos, você coloca ela para dentro de uma reunião mediúnica, os espíritos podem falar coisas com aquela pessoa que aconteceu no dia, 3 dias antes, 10 dias antes, situações marcantes ou não da vida dela. E isso não faz com que ela crê, gente, não faz. Muito ao contrário, ela pode, a partir dali, abraçar uma resistência extra, ou não faz sentido, mas acontece, né. Então, assim, o que que é uma reunião mediúnica? Uma reunião mediúnica não é uma reunião de experimentação. As reuniões de experimentações nem existem mais. Reunião mediúnica é uma reunião muito séria. As pessoas que vão para uma reunião mediúnica têm que saber o que vão buscar, o que que vão realizar, o qual que é o papel delas na reunião. Tem que saber. Se for para experimentação, só para porque quer ver coisas acontecendo, não, não, mexe com isso não. Então, ele quer comprovações, ele não tem campo mental para nenhuma manifestação, para nenhuma comprovação, porque ele parte do princípio que é tudo mentira, que é tudo uma enganação. E como eu falei, médium não é microfone que reproduz o que o espírito fala, 100% fidedigno. Médium é tradutor. Recebe um pensamento, recebe uma imagem e traduz aquilo no seu campo psíquico, cerebral, mental e passa para frente. Então vai muito do médium? Vai muito do médium, muito do médium. Ele é um tradutor. Então, se o espírito falou uma palavra que o médium não quer reproduzir, o médium vai trocar
observando na troca uma palavra que mais se aproxime ou que dá a entender a intenção do espírito. Mas se não é da índole do médium repetir exatamente o que o espírito falou, não vai. Então, ele não é microfone, ele é tradutor. Né? Então, se o médium receber uma mensagem de uma pessoa ligada a ele, com uma palavra que essa pessoa não usaria com ele vai dizer que é mentira. Porque ele está muito inclinado a desmentir tudo. A mente dele é enfermiça. Aí, é um dos curiosos doentes encarnados, ai, mãe, encarnados. Tem vasta cultura e, entretanto, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação, que é o que eu acabei de dizer. Né? É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. É impossível, né? Tem condições de eu ter o diploma de vocês, de cada um de vocês, ter as capacidades que cada um desenvolve na vida que eu não tenho, se eu não trabalhar, se eu não me preparar, se eu não buscar? Não tem, né, gente? Então, sem trabalho não dá, né? Sem esforço não dá, né? De graça não dá, né? Pois é. Reclama a graça, formulando a exigência, que é o trigo da verdade, sem participar da semeadura. Ele quer colher no campo dele, mas ele não fez a semeadura, né? E aí, como é que vai fazer? Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E, vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Ele tem um problema de fé, né? Que ele não constrói. Ele não constrói a fé dele. Fé não é algo que dá para ensinar para ninguém, gente. Não dá para ensinar fé. Dá para ensinar sobre os ensinamentos do Cristo, dá para trocar, dá para falar, dá para mostrar as experiências vividas, mas o sentimento, a relação, a construção não dá para passar, gente, não dá. Não dá. Dá para eu ouvir de vocês e vocês ouvir de mim as minhas experiências, ou eu ouvir de vocês as experiências e as vivências de vocês com Jesus, com o plano espiritual, que nos cerca, que nos ajuda, que nos acolhe. Dá para falar sobre isso. Mas não dá para transmitir como que essa experiência e essa vivência me transformou ou transformou vocês. E é isso que ele quer, sem se esforçar. Aqui, esse parágrafo fala exatamente o que ele quer e o que ele não faz. Serve para a gente, tá? A gente tem que agradecer muito ao senhor Fidelis, porque ele está nos proporcionando um entendimento valiosíssimo para a nossa vida. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo.
Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja esse homem? O que que ele quer? O que que ele quer? Aniceto respondeu, sorrindo. Também ele teria imensas dificuldades para responder, porque ele também não sabe. Ele não sabe, gente. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, né? Para nós outros, Vicente, o doutor Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. A sensação que ele tem, que ele admira, que ele cultiva, né? Do seu próprio saber, sem entender que o saber dele, diante de todas as coisas que existem, é tão pequeno, né? E ele não se permite ir além, porque ele acha que o que ele precisa ele já tem, né? Então, assim, às vezes a gente pergunta para alguns amigos: você participa de tal trabalho? Qual, qual é? Qual é a sua real intenção? O que que você vai buscar na realização desse trabalho? E a pessoa não sabe. E isso é algo que a gente tem que pensar para a gente poder responder para a gente. Por que que eu estou me envolvendo nesse trabalho? Quando a gente fala trabalho, nas suas maiores extensões, né? E se for algo relacionado ao nosso trabalho espiritual, é bom que a gente pense o que que a gente almeja e o que que a gente quer entregar, o que que a gente deseja colaborar, né. Então, é isso, pessoal. A palavra está aberta. Foi ótimo, Renata. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, pode ficar à vontade. Se não, Elaine, se ninguém quiser, a palavra é sua. Minha, para mim foi muito esclarecedor, foi muito bom. Adorei esse capítulo. Você quer fazer a oração para encerrar? Posso? Nós agradecemos a Jesus e aos bons espíritos e a esses espíritos que participaram do trabalho de confecção desse livro, que narraram para nós as suas histórias, as suas vivências. André Luiz fez tão maestralmente bem essa, essa comparação de vivências, trazendo para nós oportunidade de aprendizado. Que Jesus o abençoe, André, onde você estiver, e a todos os espíritos envolvidos no trabalho dessas obras. E que os benfeitores espirituais que nos envolvem, nos abençoam, possam estar na próxima semana aqui bem juntinho conosco, para a continuação desse estudo, aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Amém, obrigada. Amém, muito obrigada, gente. Obrigada. Ô, Leandra, Oi. você tinha manifestado uns dias atrás aí que talvez você quisesse fazer o próximo capítulo. Você quer fazer? Pois é, Helena, eu até estou estudando ele já. Só que acontece que, como teve que dividir nessa semana que vem eu vou estar viajando, eu vou estar em João Pessoa, eu viajo domingo e só volto no outro domingo. Aí esse eu não posso, mas depois eu posso fazer outro.
Ah, então Mas tá. é por causa Ah, que bonitinho! Eu estava já escrevendo, anotando tudo, mas aconteceu dessa viagem não vai